Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Caríssimos irmãos, boa noite para todos. Ivan, Cristóvão, Luiz. Vamos lá. A todos vocês, Celso, Clair, Cláudia, querida amiga Cláudia, Cleusa, Cristóvão, Daniel, Elvira, Fabiana, Gilcelene, Ivan, todos que se encontram na sala nesse momento, Maria Conceição, Paulo César, Sheila, de Paterno, na Itália, a Tânia, que é muita alegria, queridos amigos, estarmos de volta. O Zé Aparecido, o nosso companheiro Arnaldo, enfim, todos vocês que vamos já devagarzinho trabalhando dentro de um contexto de fortalecer os nossos laços de amizade fraterna, imbuídos no ideal de crescermos, aprendendo em torno das leis da vida e o tempo todo verificando as possibilidades que nós temos de criarmos aquela epopeia de transformação para todos nós. Amigos, eu vou convidar a todos para nesse momento fazermos a oração inicial do nosso trabalho. Convido a todos que possamos entrar para dentro do mundo íntimo, como Jesus nos ensinou, e orarmos de alma e coração, procurando intercambiar com o mundo espiritual que nos tutela, para que estes amigos que representam a misericórdia da providência divina possam nos auxiliar a entender as leis do amor. E assim, nós gostaríamos de relembrar as palavras de Jesus, conforme está registrado no Sermão da Montanha, para trazer, para convidar, para nos intercambiar com o excelso amigo Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em novos erros, em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Caríssimos irmãos da sala Estudando Espiritismo na Rede Amigo, boa noite para todos. Queridos companheiros que acompanham esse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel através do site da FEAC, da sala Estudando Espiritismo, bem como os nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita, web, sob a coordenação do nosso irmão Márcio, Cláudia, no caso da Rede Amiga Espírita com a direção do nosso querido José Aparecido, e no caso da nossa sala, hoje com a coordenação do nosso irmão Arnaldo Oliveira. Que possamos todos nos abraçar e aproveitar ao máximo
que está nos reservado pelos benfeitores da vida maior. Queridos irmãos, nós estamos caminhando para dar continuidade ao estudo que estamos fazendo nesse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, do livro Leis de Amor, que foi ditado por Emmanuel, exatamente no capítulo 5, que trata da obsessão. E na última semana nós trabalhamos até a questão de número 6. Então eu vou ler a partir da questão de número 1. Vamos ler rapidamente, depois a gente já dá prosseguimento na questão 6ª e 7ª. Vamos lá. Existe relação entre obsessão e correntes mentais? Resposta de Emmanuel. Quem se refere à obsessão há de reportar-se necessariamente às correntes mentais. O pensamento é a base de tudo. Segunda pergunta. Todos temos desafetos do pretérito? Resposta. Inegável que todos carreamos ainda do pretérito ao presente. Enorme carga de desafetos. Pergunta 3. Qual a nossa posição depois de desencarnados, quando não somos integralmente bons nem integralmente maus? Resposta. Quando desencarnados, em condições relativamente felizes, guardadas as justas exceções, somos equiparados a devedores em refazimento, habilitando-nos pelo trabalho e pelo estudo ao prosseguimento do resgate dos compromissos de retaguarda. Pergunta de número 4. Onde somos defrontados com mais frequência pelos desafetos do passado? Resposta. Na Terra. Melhor dizendo, me perdoe. Onde somos defrontados com mais frequências pelos desafetos do passado? Na Terra ou no plano espiritual? Resposta. É compreensível que seja na esfera física, que mais direta e frequentemente nos abordem aqueles mesmos espíritos a quem ferimos, ou com quem nos acompliciamos na delinquência. Pergunta de número 5. Como poderíamos classificar aqueles que em outras existências nos foram inimigos ou de quem fomos adversários e que, no presente, desempenham na base da profissão ou da família o papel de nossos companheiros e de nossos parentes? Resposta. São eles as testemunhas do nosso aperfeiçoamento, experimentando-nos as energias morais, quando não lhes suportamos o permanente convívio. Por força das provas regenerativas que trazemos ao renascer. Acompanha-nos por instrumentos do progresso a que aspiramos, e vigiam-nos as realizações e policiam-nos os impulsos. Então, aqui na leitura, dentro do trabalho que nós já realizamos ao longo das semanas que se passaram, nós vamos aprendendo com o grande educador Emmanuel a importância inicialmente de estudarmos o fenômeno da obsessão a partir da codificação espírita, de uma forma extraordinariamente explicada em toda a codificação. Quando se trata das questões dos médiuns, por assim dizer, o nosso foco principal é o estudo do livro dos médiuns, que é guia para os médiuns e que nos mostra, inclusive, quanto ao perigo que nós incorremos no trato com a mediunidade se não cuidarmos efetivamente do nosso mundo íntimo. Ou seja, poderemos abrir brechas para influências complexas que advêm do mundo espiritual inferior. Aqui o assunto ele está versando dentro de um plano muito interessante, porque Emmanuel vem nos mostrar que nos processos obsessivos que se dão entre desencarnados e encarnados,
como se dá também o processo entre encarnado e desencarnado, mas também oferece experiências para nós dentro das injunções dos encarnados com os próprios encarnados. O que caracteriza a obsessão? É uma influência contumaz exercida por uma mente sobre a outra. Portanto, a obsessão está diretamente relacionada às correntes mentais, ou seja, através do nosso interesse, das nossas escolhas, nós vamos abrindo então sintonia para frequentarmos ambiências espirituais e por isso vamos intercambiar a partir dessas nossas escolhas. Como as nossas atitudes, elas trazem consigo, pela própria manifestação da lei divina, responsabilidades e necessidade de reajustes, quando semeamos vento, nós vamos colher tempestade em algum lugar, no tempo devido. Então, muitas vezes, os processos complexos de influência, de adversidade, de perseguições, eles acabam se manifestando no plano do nosso cotidiano. E é o que Emmanuel vem nos colocar aqui, que passam a se manifestar através dos nossos adversários, em alguns casos adversários gratuitos, que são, na realidade, espíritos que nos tornamos inimigos pela nossa fragilidade, pela nossa mesquinhez, pela nossa vulgaridade, pela nossa indolência, pela nossa rebeldia, pelo nosso egoísmo, pela nossa violência, enfim. E passam, então, a serem aqueles que vão fiscalizar a nossa evolução. Com isso, nós vamos percebendo como que Emmanuel vai nos inspirando no estudo, pelo seu compromisso com o Evangelho, a trabalhar o conceito em nível doutrinário, explicando causa e efeito, trabalhando o desenvolvimento dos aspectos morais, mas, acima de tudo, na didática dele, ele vai nos mostrando quanto a necessidade da vivência do Evangelho. Por isso, até na abordagem, até na explicação, por exemplo, nessa questão 5, que nós trabalhamos de uma forma mais tranquila, né, sem rapidez na última semana, mas que vale a gente voltar. Se vocês me permitem, vou ler novamente a questão número 5, que, diga-se de passagem, estamos tendo a ajuda do Arnaldo, que está postando a pergunta no chat. Eu gostaria de, antes de ler, abraçá-los, aqueles que estão chegando agora, a todos os companheiros que estão na Rádio Brasil Espírita, na Rede Amigo Espírita, na fiac.org.br, pedindo a vocês que na sala conferência possam registrar, guardar, endereçar as perguntas para o nosso Arnaldo Oliveira, para que depois que nós interrompermos o estudo às 21 horas, nós tenhamos alguns momentos para tentar trabalhar as questões, obviamente dentro da nossa necessidade, da nossa simplicidade e das nossas possibilidades. Questão de número 5. Como poderíamos classificar aqueles que em outras existências nos foram inimigos, ou de quem fomos adversários, e que no presente desempenho na base da profissão, lá na ambiência do nosso cotidiano, o industrial, não é? o comerciante, o trabalhador, em todos os segmentos da sociedade. Podemos encontrar adversários na nossa profissão, ou bem como na família, o papel de nossos companheiros, de nossos parentes. Emmanuel vem dizer, são eles as testemunhas de nosso aperfeiçoamento. Então, essa palavra aqui, ela cala fundo na nossa intimidade. Testemunhas são aqueles que estão acompanhando, não é mesmo? São aqueles que estão registrando os fatos. São aqueles que estão observando o comportamento. E no caso aqui, Emmanuel vem dizer que são testemunhas do nosso aperfeiçoamento. Porque vamos pensar, no caso de adversário, se eles estão acompanhando, significa que eles estão
ombriano, né? Lado a lado, bem atentos ao que nós estamos fazendo. E Emmanuel usa a palavra aperfeiçoamento. Portanto, se todos estamos num processo de evolução permanente, penso, logo existo, estou numa dinâmica extremamente importante do desenvolvimento do psiquismo, das emoções, dos sentimentos, das virtudes, e vencendo cada vez mais os vícios que não nos atendem dentro de um contexto das escolhas que estamos elegendo. Então, a partir do momento que a gente faz uma escolha para melhorar, efetivamente nós vamos encontrar experimentos no que remonta às nossas energias morais. Quer um exemplo? As dificuldades visam testar o quanto de energia que estamos empreendendo para ir até o fim. As dificuldades também vão verificar como nós estamos fazendo as escolhas, como nós estamos planejando, como estamos organizando. Porque se eu estou falando de um sucesso ou de uma vitória dentro de um patamar, de uma conquista moral, nós não podemos avaliar mais esse assunto sem uma ótica organizacional, de estrutura. Por que nós estamos desenvolvendo tanto as estruturas do mundo? Nós estamos nos habilitando nas reuniões, nos debates, né? Nos cursos, na faculdade, para que nós possamos nos habilitar a organizar o mundo íntimo. Porque esse é o mais importante. Nós não podemos prescindir, abrir mão dessa questão. Não é? Casalberto, mas agora meu negócio é cuidar da profissão, porque senão... Pois é, meu amigo, todos nós temos responsabilidades, eu tenho minha profissão. Porque, diga-se de passagem, espírita não tem profissão religiosa, né? Espírita tem os seus desafios na sociedade. Embora a gente saiba que alguns chegam até na condição de poder ter uma dedicação mais ampla. Mas a grande maioria somos aqueles que estamos trabalhando, por exemplo, nos aspectos da religião, da organização espírita, mas acima de tudo com responsabilidade na sociedade. Por quê? Porque não adianta da gente querer filosofar religiosamente falando e descuidar, esquecer que é na ambiência do mundo que nós vamos desenvolvendo esses aspectos. E nós estamos falando aqui de organização. Então, vitória precisa de metas, de etapas. E os nossos adversários vão ser aqueles que vão testar as nossas energias. Por isso é que, antes de continuar a resposta, eu tenho refletido com os meus amigos de espiritismo sobre a importância de nós estarmos vinculados a uma casa espírita. Sabemos que alguns de vocês que estão em regiões tão distantes e talvez nem tenham um núcleo espírita lá na cidade, mas nós que temos essas possibilidades não vamos abrir mão, porque não é porque lá no centro espírita tem todo aquele misticismo, não vamos entrar nisso. Mas a nossa tarefa espírita, o nosso convívio no centro espírita é extremamente importante. Para a gente ter, inclusive, uma pausa. Para que a gente possa, junto com outros que estão com as mesmas necessidades, procurarmos de mãos dadas respirar um hausto diferente. Para a gente voltar para essas ambiências onde estaremos sendo experimentados no que remonta às energias morais. O duro é quando a gente vamos dividir, vamos viver essas dificuldades lá no centro espírita, né? Porque muitos de nós espíritas somos assim, fraternos nas disputas, nos debates, nas esgrimas intelectuais. Ou desejando os cargos, né, fazendo artimanhas políticas. Aí vai haver também desgaste de energia moral, o que é injustificável no movimento espírita. Eu estou observando, a Fabiana, por exemplo, acabou de colocar uma questão no chat, e eu vou me permitir, com a vênia de vocês, a ler a participação da Fabiana.
embora a gente vai deixar para o último momento o atendimento às perguntas. Eu peço que vocês me compreendam, porque senão eu não consigo desenvolver o raciocínio. Mas vamos lá. O que acontece? Aliás, antes disso, Fabiana, depois você, se for conveniente, que você diga de qual cidade que você vive, não é? Se está aqui no Brasil, enfim, se frequenta uma casa espírita, para a gente poder começar a trocar, né, algumas experiências. E até para nós nos situarmos vibratoriamente com as regiões, nesse intercâmbio que a Rede Amigo Espírita faculta para todos nós. Vamos lá. O que acontece em uma família que o pai vem abusando sexualmente os filhos e faz do menino de uma forma tão brutal? Me perdoe só um instante, porque eu perdi aqui o chat. Para machucar a mãe, isso é um ato de obsessão, ele não quer ver a mãe feliz. Minha amiga Fabiana, vamos pensar assim. Quando Emmanuel vem falar da experimentação das energias morais, isso é em todos os departamentos. É óbvio que os adversários eles vão se manifestarem das formas mais diversas, desde atos vis, brutalizados, até aquelas experimentações, por exemplo, sutis, como aquele companheiro que gosta de espezinhar. Nós somos muitas vezes agentes para a maledicência. Escuta um conto, aumenta um ponto para contar mais um ponto desse conto. Não é verdade? Quantas vezes nós somos indiferentes? Quantas vezes nós somos sagazes? Quantas vezes nós somos instrumentos para a exemplificação do que é indevido? Então, a gente muitas vezes caminha, trazendo até exemplos mais difíceis, porque eles nos chamam muita atenção e muitas vezes nos agridem, não é verdade? E quando isso acontece, não é só no sentido da gente estar sendo solidário com a dor do outro, tentando compreender um coração vergastado. Mas quando algo começa a nos agredir, isso também é um ponto a ser valorizado, porque acaba sendo algum tipo de manifestação de uma conquista. E isso sem nos desvincular da dor do outro, mas numa análise assim departamentalizada para a gente entender, para nós deve ser algum tipo de um movimento de consolo, de esperança, de fé e de um certo reconforto íntimo, porque significa que nessa faixa você não vai vibrar mais. Tomara a Deus. Não é verdade? Tomara a Deus. Porque nós não podemos. Aqui em Minas a gente tem aquele ditado que diz que a gente não pode falar que dessa água não vai beber. Porque a gente não se conhece, não é verdade? Mas existem muitas mazelas que nós estamos experimentando as energias morais do outro. Emmanuel disse, quando não lhe suportamos o permanente convívio, por força das provas regenerativas que trazemos ao renascer. Quantas vezes a gente passa por isso? Não está dando conta. Não está dando conta da convivência, sabe? Aí é o momento da prece, de buscar o refrigério, o alimento, o estímulo, para você voltar para aquela batalha íntima. Porque muitas vezes não é fácil. É desgastante. A gente vê, observa, tem relações que chegam a ser deprimentes, chegam a ser agressivas, no seu sentido psicológico, não é verdade? Acompanham-nos por instrumentos do progresso a que aspiramos, porque tem esse outro movimento. Você quer progredir. Nós comentamos semana passada, a primeira parte da pergunta muitas vezes é aquele companheiro que está olhando para nós vendo o passado, né? E está cobrando. Você não faz nada, você abre os olhos, o irmão já está te dando uma vassourada, no seu sentido assim, bem alegórico, né? Você não mexe uma palha, você respirou diferente, já tem alguém
se sentindo no direito. E muitas vezes, gente, eles possuem direitos mesmo. Direitos inalienáveis. Dentro do ponto de vista de que se sentem vilipendiados pelo nosso comportamento. Só que eles não se lembram disso quando encarnados. Porque no plano espiritual, alguns têm informações, outros vivem. Eu vou até explicar isso. Tem espírito que cobra porque foi informado, ou que recebeu uma delegação. É a mesma coisa saber o passado. Você pode ter informação do passado, isso é uma coisa. A outra coisa é você viver, você experienciar na intimidade. E existem almas que estão rebeldes no mundo espiritual porque o passado é vivo, é uma chama que corrói. Aí de repente olham para o indivíduo que está aqui agora lutando pelo evangelho, por exemplo, mas ele consegue ver lá atrás esse indivíduo dilacerando uma família inteira. Você já pensaram nisso? Não é? Então, são pontos que a gente vai trabalhar mais à frente, de como o comportamento dentro de um processo de melhoria, ele influencia até aqueles que estão se sentindo no direito de cobrarem. Então, quando o indivíduo quer melhorar, não é? Há vigilância nas realizações. Vigilância nas realizações. Você quer um exemplo? Começa a fazer um trabalho no bem. Você não tenha dúvida que daqui a pouco você vai ter crítico. Você não tenha dúvida. É porque é muito mais fácil você jogar pedra naquele que está fazendo do que você dar as mãos e fazer junto. Então isso me faz lembrar de um pensamento de Chico Xavier, reproduzido em uma carta endereçada a Vantuil de Freitas na década de 40, 50 do século XX, que está registrada numa bela biografia, uma bela obra, organizada por Sueli Caldas Schubert, editada pela FEB, intitulada Testemunhos de Chico Xavier. Nessa carta, Chico sendo acusado de uma série de questões que não tinha nada a ver, criticado pelos críticos de plantão, que está assim no mundo, crítico de plantão. E aí, em determinado momento, ele diz para o Vantuil assim, que nós temos que carregar as nossas cruzes. E cada um tem a sua cruz. E diga-se de passagem, a cruz dos missionários, ela é muito pesada. Agora, para chegar nesse ponto, nós temos que aprender a cuidar das nossas pequenas cruzes. Né? Que muitas vezes é um cruz credo danado. Porque, diga-se de passagem, nós somos orgulhosos, egoístas, não queremos muita complicação. Não é? Então, nós temos que entender a importância da cruz pessoal. Aí, só para concluir a história, aí ele disse assim para o Vantuil, porque, para ser fiel ao texto, Emmanuel tem me alertado que enquanto nós temos poucos que fazem, nós encontramos milhões que criticam. Então isso é para a gente pensar. Mas o que a gente precisa de trazer para o nosso compromisso, né? E nesse momento nós estamos tendo a participação do Juliano, que é um companheiro que está em Bruxelas, na Bélgica, não é isso? Que bom que você está aqui, Juliano. Temos companheiros de vários países, da Itália, Portugal, que eu consigo identificar de uma forma rápida. Eu peço que vocês coloquem a cidade, o país, quem for, principalmente o país, quem estiver fora do país, porque a gente fica muito feliz poder ter na internet um instrumento que possa nos aproximar, porque a internet tem uma função maravilhosa, embora um número muito grande de pessoas usam para matar o tempo, né? Aí acabam perdendo as oportunidades. Então vamos continuar, porque inclusive os espíritos inferiores usam a internet como um mecanismo para tirar o foco
para desviar o indivíduo da senda, ou então para levar ele, para ele linkar, para ele acessar determinados portais, determinados painéis, que os espíritos sabem que vão mexer com o passado do indivíduo. Não é? Leva o indivíduo para assistir filmes pornográficos, leva o indivíduo para a área das complicações, da violência. Você vê como que os espíritos inferiores hoje mexem com o psiquismo das nossas crianças, com jogos de destruição em massa, seres que representam tudo de mais feio que a gente concebe. Você vê os filmes com ausência de luz, não é? Muita treva. E isso acaba explicando e replicando, por exemplo, no comportamento, na vestimenta, nas tatuagens, que muitos acabam registrando, não é? E na realidade estão apenas, ou estão numa dimensão de sintonia com essas faixas inferiores, ou mesmo, de repente, matando saudade das experiências que vivenciamos nessas regiões difíceis. Observem como que as energias morais são testadas dentro desse contexto evolucional que o planeta nos oferece, essa casa bendita. E bem-aventurado aquele que está aproveitando essas oportunidades e investindo no aprimoramento. A Márcia Mota Gomes está dizendo assim: é verdade, uma violência total. Tenho um filho com 12 anos e tenho sempre que passar o melhor da vida, uma vida calma. Pois é, minha irmã. E se você me permite, Márcia, não sei de qual cidade que você é, isso vai pegar ainda, hein? Aqui em Belo Horizonte tem um programa de rádio que o companheiro vai entrevistar o público, ele fala assim: seu nome e seu bairro. Lá na FEAC eu adoto essa prática. Eu vou começar aqui na conferência. No caso aqui, ó, seu nome e sua cidade, ou seu nome e seu país. Né, Juliano? O Juliano empolgou aí, da Bélgica, está dizendo assim: então, já matei muita saudade do passado com as minhas tatuagens, uma fase que tive e que ainda as tenho. Ju, olha para você ver a intimidade nossa. Ju, Liano, eu não disse que isso é regra. Nós temos momentos de ilusões, devaneios, e de repente você registra. Eu não estou fechando a porta. Não é? Nós não podemos fechar jamais. Agora, existem alguns aspectos que eles se traduzem, por exemplo, nas nossas experiências diárias. Por exemplo, experiências no astral inferior podem ser traduzidas de uma forma muito clara no nosso comportamento no dia a dia. Por isso, muitas vezes, os nossos sonhos, eles nos dizem aonde nós estamos passeando, aonde nós vivemos. Inclusive mostram para nós para onde nós podemos ir. Então nós não podemos fechar. Não é? E a Sheila gostou. Não é? Lá na nossa querida Itália. Não é, Sheila? É isso aí, minha irmã. Por isso é que os nossos estudos sempre se remontam a trazer Jesus, porque nós precisamos de sanear o nosso psiquismo com imagens benditas, para gradativamente a gente fazer uma reforma, uma verdadeira asepsia na nossa casa mental. E isso não se dá de uma forma mística, mítica. Isso não se dá com dogmas, isso não se dá no templo, isso não se dá porque você leu um livro ou porque você agora é desta ou daquela religião. Afirma o apóstolo Tiago que a fé sem obras é morta. Tiago diz assim, que a religião verdadeira, pura e imaculada é de visitar os enfermos, é de cuidar dos órfãos, abençoar os idosos, praticar o bem. E numa sintonia perfeita, Allan Kardec escreveu o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. É vivência. É vivência. Por isso a Kelly está dizendo que a gente empolga mesmo. Né? E empolgamos sim, querida. Empolgamos porque somos uma grande família.
Eu falo para os espíritas, vocês que estão fora do país, que muitos de nós estamos fazendo palestras, nós estamos nos candidatando para montar centro espírita lá na faixa de Gaza. É isso. É viajar lá para o Sudão. É implementar um trabalho de assistência lá junto com os nórdicos. Né? Ir lá para a Irlanda. Trabalhar lá nos polos. Ir para a Austrália. Levar evangelho para a Holanda. Um dos países que tem o maior índice de materialismo hoje. De ateísmo. Os Países Baixos. Não é? Trabalhar o coração dos europeus. Não é? Agora, não é porque nós somos bonzinhos, mas é porque aqui a gente está tendo a oportunidade de entrar em sintonia com o sol da imortalidade, que é o Evangelho. Por isso esse país continental, tropical, e muitos brasileiros passamos por essa etapa sem entender o motivo que Jesus nos convidou para reencarnar aqui. E o Sindival está dizendo, mora no interior de Minas e é totalmente dogmática e com dificuldade de interagir sobre o plano espiritual. Então, meu amigo, vem para cá, vamos trabalhar juntos. Agora, não é para você abandonar a comunidade, é para você se preparar, porque aquele que está recebendo um galardão é como se fosse um talento que o Senhor oferecesse e que nós precisamos aprender a multiplicá-lo na hora certa e, acima de tudo, pelo exemplo. Não é? É pelo exemplo, não são com as palavras. E aí nós vamos caminhar para a pergunta de número 6, que o Arnaldo está assim, o Beto não entrou na 6. Não é, Arnaldo? Mas assim, não, por favor, não me tire o emprego. Não é? A brincadeira com o Arnaldo, nosso coordenador aqui, porque a gente debate muito isso. Eu falo que eu vou acelerar e ele fala que não tem jeito. Mas nós temos que atingir as metas. Vamos lá, é só uma brincadeira com o grupo, que estamos todos aqui também aprendendo o Evangelho com alegria, não é verdade? Quando estaremos realmente em paz com todos aqueles que ainda são para nós aversões naturais ou pessoas difíceis? Quando estaremos realmente em paz? Se vocês me permitem, antes de ler Emmanuel, interpretando um pouco a pergunta que fora feita para ele, eu gostaria de relembrar que a paz é o prêmio do bom combate. Se sentir em paz é cumprir com as responsabilidades. É um bem-estar indizível, imensurável. É um prêmio magnânimo. E Jesus, quando retorna para os discípulos no terceiro dia, ele pronuncia: paz seja convosco. Meu Deus, depois do sofrimento vem o prêmio. Ali num contexto histórico. Mas quando Jesus passa a ser internalizado, e é assim que a gente tem que trabalhar o Evangelho, viu, gente? Não é exegese, teologia, não. É o Jesus operacional dentro de nós. A partir do momento em que nós incorporamos, vou fazer uma brincadeira, a partir do momento que nós nos tornamos médiuns de psicofonia, de psicografia e etc, 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 do bem, Jesus vai sendo operacionalizado. Aí daqui a pouco você vai adquirindo autonomia. Você vai aprendendo com os que já aprenderam. Aí daqui a pouco os benfeitores, sem que você perceba, eles se afastam e deixam você fazer sozinho. Para você adquirir segurança. E quando você adquire segurança e observa o fruto do esforço, da dedicação, como valeu a pena sofrer, chorar, passar pela dificuldade, porque ela ensina tanto. Como vale a pena, gente? E só sabe quem já passou. Quem está. É muito complicado, a gente sabe.
Mas quando você conquista, que você vence a tempestade, atinge o outro lado do rio, aí você se reconforta. Louvado seja Deus. Que bom. Graças a Deus. Quando estaremos realmente em paz, é a pergunta. Com todos aqueles que ainda são para nós aversões naturais ou pessoas difíceis? Essa é a pergunta. Está escrito no chat, com a participação de Arnaldo Oliveira. Um dia, chegaremos a agradecer-lhes a colaboração, imitando o aluno que, incomodado na escola, se rejubila mais tarde por haver passado sob as atenções do professor exigente. Emmanuel está falando que as aversões, se vocês me permitem, as dificuldades vão tirar as pessoas do contexto. Vão parar. Eu convido vocês a modificar o cardápio, o dicionário, a fraseologia, o comportamento. No fundo, nós não temos adversários em nível de pessoas. Eles são amigos que de repente se tornaram inimigos, porque passamos a pensar de formas diferentes. E aí nós somos personalistas egoístas, aí passam a não ter mais valor. Em alguns casos eu me sinto no direito de bater, de cobrar, de levar na justiça. Tão bonitinho no dia atuais, né? Levar para a justiça danos morais. É para se pensar melhor. E vamos ainda para a mídia para falar que nós temos direitos. São poucos aqueles que procuram deveres e obrigações. E até, diga-se de passagem, eu tenho um pensamento que eu costumo repetir. Que todo dia sai alguém para entrar na justiça contra alguém, requerendo danos morais. Gente, os adversários são instrumentos. Nós temos que refletir sobre a importância das adversidades, porque elas ensinam como um professor exigente no educandário da vida. É isso que Emmanuel está tentando nos mostrar. Vamos pensar. Porque a partir do momento que a gente verificar que há adversidade, que espezinha, que cobra, que bate, que xinga, que grita, que vira as costas, que abandona, essas adversidades, elas têm uma lição intrínseca no processo. Elas têm algo de essencial que está nos falando, tanto que nós precisamos de melhorar. Agora, você tem que cuidar das suas coisas, você tem que tratar da sua administração. Você tem que lutar por algumas coisas que são importantes. Você tem que tomar conta da sua casa, porque senão o alheio pode entrar lá e trazer dificuldades. Então você tem que ter porta, trancar a porta. Do mesmo jeito que lá dentro você cuida para não ter insetos, você tem que limpar. Porque ninguém em sã consciência pode ser indiferente às suas obrigações. Mas a outra coisa é você ir lá no endereço do outro para criar complicações. Agora, se esse está vindo no seu endereço, esquece ele e preste atenção no que ele está te dizendo, porque sempre haverá algo para que nós possamos aprender. Um dia chegaremos a agradecer-lhes a colaboração, imitando o aluno que, incomodado na escola, se rejubila mais tarde por haver passado sobre as atenções do professor exigente. Professor exigente. Pergunta 7ª.
Como se transformam os nossos adversários do passado? Nos processos da obsessão, urge reconhecer que os nossos opositores ou adversários se transformam para o bem, à medida que, de nossa parte, nos transformamos para melhor. Essa pergunta, como a resposta, está extremamente vinculada à anterior. E nós, na anterior, estávamos falando de paz do professor exigente, não é verdade? E que vamos chegar na condição de agradecer. O indivíduo vai atingir a plenitude da paz por se esforçar em cumprir o que foi planejado, as suas metas, os seus objetivos, e vencendo as etapas de acordo com as circunstâncias. Tudo na vida, quando você tiver dúvida, lembre que existem duas leis que precisam de ser conjugadas. Isso nós aprendemos com o Leão Zálio aqui em Belo Horizonte. E mais para frente eu fui entender que ele aprendeu com Emmanuel também. É a lei de circunstância e a lei de necessidade. Quando você tiver dúvida, observe a circunstância. A circunstância pode favorecer ou não. Se a circunstância não favorece e você ainda tem dúvida, pergunte para você mesmo: existe necessidade? Se existir necessidade e a circunstância não favorecer, espere um pouco. Agora, é necessário avaliar se a necessidade ela é uma necessidade espiritual ou uma necessidade egóica. Se for uma necessidade espiritual e a circunstância não está favorecendo, verifique se a necessidade está numa amplitude, numa dinâmica que tem um peso maior do que a circunstância. Se assim for, tente realizar. E observando se a circunstância vai favorecer. Se a circunstância começar a trazer muitos impedimentos, de duas uma: você está se agigantando para vencê-la. Ou então a providência divina está te dizendo: espera, meu filho. Porque o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Isso é para a gente refletir. Porque existem situações que a necessidade, a circunstância é favorável. Mas de repente não há necessidade. Não é verdade? Aqui em Belo Horizonte, há uns tempos atrás, aí, era cheio de loja lá na região central, de loja que vendia produto por R$ 1,99. Eu aprendi que esse exemplo é soberano para nos mostrar essa questão de circunstância e necessidade. Eu trabalhava vários dias na semana na União Espírita Mineira, federativa, que nós amamos tanto, Federativa de Minas. Somos membros da casa, associados. Hoje não temos mais aquela oportunidade de estar lá sempre, mas estamos em espírito sempre. E quando possível estamos realizando tarefas, quando convidados pela coordenação. Mas nós queríamos dizer que quando íamos para a União, tinha uma lojinha na rua Guarani com Tupinambás, aqui no centro de Belo Horizonte, que tinha uma loja de R$ 1,99. E eu aprendi muito sobre circunstâncias de necessidade passando em frente a essa loja. Porque por R$ 1,99, meu amigo, a circunstância sempre favorecia para você comprar alguma coisa. Aí você passava lá, você olhava, tinha um elástico, tinha um abridor, essas coisinhas pequenas. Que aí você passava e falava assim: gente, eu acho que lá em casa não tem. É R$ 1,99. E é aí que a gente se estrumbica. Agora, muitas vezes, a circunstância não favorecia para que algumas pessoas passassem. Ao passar pela loja, tivesse R$ 1,99 para comprar alguma coisa. E aí, como é que fica?
Então, isso cai para nós, dentro dessa dinâmica relacional, como pontos que nos ajudam a entender um pouquinho mais o que Allan Kardec vem falar para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a necessidade de desenvolvermos a obediência às leis divinas e a resignação diante das dores. Nós estamos trabalhando aqui que nos processos de obsessão, urge reconhecer que os nossos opositores ou adversários se transformam para o bem à medida em que de nossa parte nos transformamos para melhor. Beatriz, Branca, Celso, de Ponta Grossa, o Clair de São Pedro do Sul, a Cláudia de Campinas, ela não colocou aí, viu, Claudinha? Mas eu vou te entregar, Claudinha. Campinas, a Cleusa, o Cristóvão, o Daniel de BH, o Daniel Zanforlin, né, Daniel? Que bom que você está aí, meu jovem. O Douglas, o Eduardo, a Elvira, Fabiana, todos vocês que estão compondo essa sala nessa noite. Inicialmente eu gostaria de agradecer a audiência, ao apoio a esse trabalho que a Rede Amigo Espírita vem realizando. Nós estamos aqui com um propósito muito claro. Eu não tenho dúvida de que 99%, para não dizer 100% de quem está dentro da sala, não posso ser vaidoso, pretensioso. Porque pode ter alguém que está entrando aí só para ver como é que é. Mas se vocês me permitem, eu gostaria de considerar os 100%. Todos nós estamos aqui porque nós estamos interessados em nos transformarmos para melhor. Nós estamos refletindo sobre uma série de assuntos. E possivelmente na sala existem pessoas que não são espíritas. As salas têm o título, o dístico, Estudando o Espiritismo. E para estudar Espiritismo não precisa ser espírita. Porque, diga-se de passagem, a doutrina espírita não é dos espíritas, é dos espíritos. E afirma Allan Kardec que o Espiritismo vai ser a alma das religiões. Viu, gente? E nós que somos espíritas, não somos bambambam, não somos mais bonitinhos. Por sinal, somos talvez os obsessores dos outros que estão nas outras religiões. Fazendo apenas uma brincadeira. Mas nós estamos aqui, independente do ideal que abraçamos, no seu sentido de sociedade ou íntimo, que seja. Nós estamos aqui porque queremos melhorar. E nessa transformação, aqueles que estão envolvidos nos processos da obsessão, que podem ser considerados opositores ou adversários, eles se transformam para o bem quando você se transforma para melhor. Como assim, Carlos Alberto? Isso é poder de persuasão? Olha, os espíritos bondosos, amigos da codificação, aqueles que representam Jesus, junto de cada coração, os nossos guias espirituais, que como agora estão com você na sua casa. Aqui nós estamos formando uma grande corrente espiritual, sem misticismo. Nós estamos envolvidos por uma proteção maravilhosa. Essa afirmativa, ela tem várias formas da gente provar. Mas nós vamos transferir para uma promessa que foi feita por Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar.
e preparando o lugar, voltarei. E estarei convosco até o fim. Estou resumindo o capítulo 14, 15 e 16 de João. Não vos deixarei órfãos. Então ele está conosco. E ele mesmo disse no Evangelho que quando precisamos do médico, o médico se faz. Porque o médico atua com os enfermos. E nesse contexto de consolo, de carinho, de promessa, Jesus está conosco. E a partir do momento que ele encontra ressonância na sua intimidade, na minha, na de todos nós, ele concede respaldo. Vocês têm dúvida de que um trabalho como esse, da Rede Amigo Espírita, tem respaldo do mundo espiritual superior? Com um número de 33 mil adeptos. Hoje, crescendo numa velocidade estrondosa. Com cerca de mais de 1 milhão de acessos. Milhares de acessos diariamente, acessando áudios, vídeos, artigos, debates. Porque foi construída uma ideia que veio do mundo espiritual, Zé Aparecido como médium, depois outros que foram compondo. Hoje, a Rede Amigo Espírita é uma realidade de 33 mil pessoas, que escapa a nossa ideia do que vem a ser a importância dela. Então, por exemplo, aqui agora, nós somos dezenas. Vocês já imaginaram num plano espiritual quantos que estão nessa sala conosco? Se a gente for contar apenas o benfeitor espiritual, eu já multiplico por 2. Mas graças a Deus, a gente pela lógica vai entender que para cada um benfeitor espiritual são 3 obsessores. Uma brincadeira. Para dar uma conta de 4 por 1. 4 por 1. Em torno nosso. Então multiplica esse número de pessoas que estão na rede, na sala, estudando Espiritismo agora por 4. Por baixo. Só que na sua casa tem quantos aí agora com você? Eu estou sozinho aqui na Bélgica. Estou brincando com o Ju aí, com o Juliano. Mas temos aqui alguns que temos 1, mais 2, mais 3, mais 10. Agora eu quero fazer uma outra proposição. Durante o estudo aqui, quantas pessoas, quantos espíritos, quantos corações passaram pela sua mente? Você se lembrou? Se cada um aqui lembrou de 1, 2 ou 3 pessoas, e a gente já multiplicou essa sala por 4, e a gente puder multiplicar por mais 3, vocês já imaginaram a multiplicação disso? Porque pensamento é vida. Pensamento é energia. Existem correntes mentais. É o termo que definiu a base do capítulo 5 desse livro, Lei de Amor, que nós estamos estudando. Obsessão se baseia em correntes mentais. Aí a gente começa a pensar o seguinte. A partir do instante que a gente começa a compreender essas leis, aí você começa a perceber como você pode ser instrumento, mas a partir da sua mudança, do seu aprimoramento, a gente vai chegar numa razão muito clara de perceber que, independente do comportamento do outro, mas o seu processo, o meu, de melhoria, ele já qualifica a nossa forma de ver a vida. E este que nós observamos como adversários, cruéis, violentos, eles passam a ser observados por nós mesmos como amigos que nos garantem a responsabilidade de fazer o que o Senhor nos confiou. Melhoramento íntimo. E com isso,
A mãe olha para o filho, vendo ele cometendo o maior delito. Mas pela sua capacidade essencial de amar, ela vai continuar dizendo: meu filhinho querido, meu anjo de luz, minha esperança. Assim, Jesus, o nosso amigo, Jesus, o Espírito coordenador desse planeta, sem nenhum arrobo místico, os Espíritos afiançam que Ele está conosco agora. Porque quando 2 ou mais pessoas estivessem falando o nome dEle, ali Ele estaria. Como médico, como advogado, como juiz. Para cada um, Ele tem misericórdia. Mas na sala, estudando o Espiritismo, eu gostaria de avocar ou invocar a sacrossanta ajuda de Jesus como Mestre Senhor. Vós me chamais Mestre Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Essa descrição está no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 13. Que Jesus nos ensine e que nós nos tornemos aquelas ovelhas que necessitamos seguir os ensinamentos dele. Que por justiça e por propósitos de renovação nos legou as leis. Com o legislador Moisés, com a vivência dos profetas e com o precursor dos novos tempos. Aquele que diz: voz que clama no deserto, endireitai as veredas. Porque Ele, os representantes da verdade, não são dignos de desatar as alparcas dele. A doutrina espírita nos conta tudo isso. E nós, como espíritas, candidatos a integrarmos esta falange do Espírito de verdade, poderemos, se assim quisermos, terminar esse estudo nos sentindo em paz. Porque a paz do Senhor, Ele nos concede agora. Não vou-la dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é enganosa. Mas crede, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E no programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, não poderíamos terminar sem reverenciar o nosso mentor, Emmanuel, o mentor do Evangelho no Brasil. Embora alguns é o mentor de Chico, que assim seja, mas nós preferimos dinamizar esse projeto, porque o próprio Chico Xavier assim nos mostrou nas suas ações. E para reverenciar Emmanuel, quando Jesus disse: eu venci o mundo, explica este evangelizador amor. Jesus não disse que venceu no mundo. Ele nos prometeu, nos ensinando a vitória. Porque Ele venceu o mundo íntimo que nos compete vencer hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Muito obrigado a todos. Assim nós interrompemos a primeira parte do nosso trabalho, augurando paz para todos. E assim interrompemos a transmissão para a Rádio Brasil Espírita de Alagoas, abraçando a todos os ouvintes com muito carinho, na expectativa de nos reencontrar no próximo programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, nas terças-feiras, às 20 horas. Um beijo, e assim está interrompida a transmissão e a gente volta as atenções para os nossos irmãos do chat. Muito obrigado, Cláudia, Márcio, amigos ouvintes. Um beijo na alma de todos. Ave Cristo. Caríssimos amigos, o Arnaldo já está reservando para nós surpresas. Vamos lá, meu amigo Arnaldo. Ele está trazendo o seguinte, que a Sheila de Paterno, na Itália. Sheila, você está conosco aí, para nós é um motivo de muita alegria, desde a primeira sala conferência, hein? Que legal, ficamos muito felizes. Vamos lá. Quando uma pessoa comete o suicídio, é sempre por influência de outro espírito sem luz? Sheila, o assunto requer de nós muito cuidado. Quando nós falamos em obsessão, sintonia, correntes mentais por escolhas, é necessário verificar que o próprio Allan Kardec, a partir da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, 459 até 463, ele vem falando para nós que é muito tênue para identificar o que é nosso e o que vem do plano espiritual. Muitas vezes, por uma reação, por uma emoção, por um sentimento que se estabelece na nossa intimidade, a gente abre tomadas. E o plug, ele é, sim, vamos dizer assim, automaticamente encaixado, como se fosse um equipamento eletrônico que a gente vincula à energia elétrica, vindo do mundo espiritual. E que por encontrar em nós aquele território, vamos dizer assim, vulnerável, acabam encontrando possibilidades para nos induzirem, para nos incentivarem a alimentar esse painel. Alimentando o painel, que era, como ensina Emmanuel, um ponto de treva, um ponto escuro, como numa lousa, ele pode se tornar depois um painel de treva. Porque ele vai sendo alimentado gradativamente, até chegar nas raias de uma construção de um pensamento que tem o objetivo de promover o autoextermínio. Nós poderíamos dizer, com muito cuidado, prudência, que na maioria dos casos de suicídio já estabeleceu-se um processo obsessivo. Porque o espírito vai ter uma atitude que vai contra todos os princípios fundamentais da existência espiritual. Ele vai, como que, viver um conflito tão intenso que chega nas raias da loucura, para que ele chegue no ponto de promover a destruição do que é de responsabilidade dele manter a vida. Então, para a gente pensar com cuidado, porque o que mantém a vida é o nosso instinto de conservação. Isso a gente vai aprender lá no Livro dos Espíritos, nas leis divinas e naturais. Todos os seres lutam para preservar a vida. Isso é uma questão inata do espírito.
desde os princípios, as suas manifestações, lá no PI, lá nos primeiros movimentos da mônada celeste, até chegar na fase hominal em que a razão se estabelece. Não vou entrar nem nos planos superiores, porque aí essa palavra não cabe. Essa palavra não cabe. Então, suicídio caracteriza-se por uma manifestação extremamente egóica. E costumam dizer que o suicídio é um ato de coragem. E os espíritos bondosamente nos mostram que é um ato extremo de covardia. Fugir para um lugar chamado nunca na terra de ninguém. Então, querida Sheila, o assunto envolve aspectos muito complexos. O que nos chama a atenção, vocês me desculpem que existem outras perguntas, mas essa proposta ela tem que ser cuidadosamente refletida, que ninguém vai ter resposta pronta para você, Sheila. Ninguém. Isso entra até nos planos das concepções. Ontem eu fazia uma exposição em Belo Horizonte e em determinado momento, me recordo agora, que eu senti que a reunião estava um pouco complicada, face a todo um contexto que não vem ao caso citar. E perpassou-se o assunto em torno do suicídio. E nós afirmamos o seguinte, que nós vemos com muita tristeza alguns espíritos falando do suicídio, esquecidos que do outro lado existem ouvintes com corações expectantes e doridos, mães que viram seus filhos partirem. Como estas mães sofrem diante da covardia desses filhos, que estão em uma posição insana e precisam de medicamento, cuidado, carinho, e em alguns casos, serem hospitalizados. Os recursos é para auxiliar, não é para dificultar. E muitos espíritas falam desse assunto com um chicote afiadíssimo, em nome de reforma íntima e de trazerem notícias do mundo espiritual. Nós temos tesouros que vão ser explorados, se Deus quiser, no tempo e no espaço, no movimento espírita, e que remontam experiências de suicida. E que não foi para o vale dos suicidas como a maioria quer, porque foi envolvido numa teia obsessiva, complexa. Entendeu, minha amiga? Então, para espírita, suicidou, está sofrendo no vale. E também não podemos entrar nesse mérito, porque Deus é expressão de misericórdia. Agora, se nós estamos aqui desanimados, ou chegando a pensar em cometer esse ato, reflitamos enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Miriam Denis Machado, sonhos premonitórios têm alguma coisa de mediunidade? Na quinta-feira nós estamos estudando, nós temos um programa, agora com o nome, o programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Durante mais de 80 semanas, ele tinha o título O Estudo dos Princípios Básicos da Doutrina e do Evangelho. Nós simplificamos o nome,
né? Até por conta de terminologia, mas o nosso trabalho não mudou em nada. Continuamos trabalhando os princípios básicos, a doutrina e estudando também o Evangelho, ok? Voltando. Na próxima semana nós vamos estar concluindo o assunto mediunidade intelectual. Na outra semana nós vamos estar trabalhando os aspectos da mediunidade anímica, se assim podemos dizer. Então nós vamos trabalhar esses assuntos com muito cuidado, e eu convido você, querida amiga e demais membros da sala Estudando Espiritismo, para estar conosco na quinta-feira. A tônica é diferente do que a gente aborda na terça-feira, mas sempre com cunho doutrinário. Voltando, a mediunidade do sonho, o sonho propriamente dito é uma faculdade que poderemos chamar de anímica. É uma faculdade do espírito, ou seja, Kardec nos explica que dormimos e emancipamos o nosso espírito. E, ao estar na dimensão espiritual, a questão temporal ela fica de lado. Ou seja, nós podemos acessar passado e viajar pelo futuro. E, muitas vezes, e em alguns casos, os espíritos permitem que nós possamos lembrar. Porque grande parte das nossas experiências vivenciadas no plano espiritual não são registradas pelo nosso cérebro em vigília, porque a intensidade vibracional, energética que estabelecemos nessas experiências no mundo espiritual, o nosso cérebro não tem capacidade de registrá-las, a não ser em torno de 5%, como ensina André Luiz. E muitas vezes, por revelação espiritual, para nos ajudar, ou por vivências, como eu disse, de vivências mediúnicas, nessa intercambiação com as dimensões, com tempo e espaço, e os espíritos que nos tutelam permitem ou nos dão uma carga magnética específica na nossa região cerebral, no perispírito, voltando, para que o nosso cérebro receba essa carga desta informação, para que ela seja viva, para que ela possa trazer algum conteúdo elucidativo, educativo, informativo, orientador, ou até para que a gente possa tomar cuidado com algumas questões. Agora, nós temos experiências pessoais, principalmente antes de nos tornarmos espíritas, que a espiritualidade permitia que a gente vivenciasse esses aspectos, porque foi também uma das formas que nos chamou a atenção no que vem a ser mediunidade, porque muitas vezes a gente tinha sonhos, víamos calamidades, desastres, hecatombes, e de repente iríamos nos deparar com o noticiário no dia seguinte, os jornais, e a gente ficava estarrecido. Mas eu acordei vendo isso, sonhando com isso. Ou fatos que vieram se concretizar muito tempo depois e que foram experiências por nós registradas. Nunca é bom ficar falando muito de coisas nossas, né? Mas nós poderemos buscar na história fenômenos transcendentes. O Chico Xavier viveu, pela sua condição de uma antena psíquica de alta expressão, a maior, eu gosto de dizer, a mais qualificada, né, a mais burilada do século XX, não é? Do século XX, porque muitas vezes eu vejo espíritas falando que o Chico foi o maior médium de todos os tempos. Aí a gente começa a entrar nos devaneios, né? Da idolatria e de uma condição que não vem ao caso, esse negócio de mais no mundo espiritual. O que vale é a qualidade, a vivência, enfim. Mas o Chico recebeu um legado mediúnico e por isso ele passou por mais de 2 décadas no plano espiritual em permanente tratamento magnético, embora na existência anterior tenha sido uma médium de muita condição e por isso ajudou Allan Kardec em alguns movimentos da codificação espírita. Ela se chamava Ruth Celine Jafé. Outras experiências com mediunidade de ferramenta de trabalho, em alguns outros casos uma mediunidade mais destrambelhada, enfim. O psiquismo foi sendo preparado para que ele chegasse nessa condição atual e obtivesse a faculdade mediúnica em seus mais diversos aspectos, e dentre eles a premonição.
E me vem aqui agora uma história, o nosso tempo está caminhando para o fim, mas uma história muito bonita, muito bonita. Eu agora não vou precisar alguns detalhes, porque, diga-se de passagem, isso está fazendo parte até de um trabalho que eu estou realizando atualmente, junto com um coração que nós gostamos muito. Mas Arnaldo Rocha me contou, no velório de sua esposa, Dona Neuza Tofani Rocha, no cemitério do Bonfim, aqui em Belo Horizonte, aonde Meimei também foi enterrada, e o próprio Naldinho, ano passado, né, em novembro do ano passado, outubro, novembro, e estávamos tomando um café no velório, e ele me disse assim: hoje é dia tal, mês tal. Exatamente eu estava lembrando, narrou o meu grande amigo Arnaldo. No ano de 1957, parece que foi isso. A Dona Neuza desencarnou em 2007. Foi uma data assim que fechou exatamente. Foi em maio, agora a memória está ajudando, tem a turma aqui me ajudando. Foi em maio de 57, Chico disse assim: Arnaldo, preste atenção nessa data. Aí o Arnaldo falou assim: qual data, Chico? Na data de hoje. Batia o dia e o mês. Eu vou ficar devendo esse processo. Um exemplo, fosse o dia 5/5/55. Aí ele falou assim: preste atenção nessa data, que essa data vai ser muito importante na sua vida. Aí o Arnaldo estava preparando o movimento do velório da esposa, Dona Neuza. Aí a memória dele buscou o Chico falando. Exatamente há mais de 50 anos antes, o Chico declinou aquilo e ele lembrou exatamente como é que foi. Por que o Chico disse isso? Enfim, não sei se nós atendemos, mas todos nós, com o passar do tempo, à medida em que formos nos evangelizando, não tenhamos dúvida que a nossa sensibilidade mediúnica vai aguçar cada vez mais para que nós possamos nos tornar instrumentos do bem. Queridos amigos, eu gostaria de perguntar se a gente tem mais alguma participação ou podemos encerrar. O Emílio está falando, voltando à questão do suicida, existem situações atenuantes para o suicida. Por exemplo, o suicida que doa órgãos. Vivi muitas situações como trabalhador nessa área e sempre tive dúvida. Aí a Miriam disse: aconteceu comigo, de eu mencionar alguns dias antes. Ah tá, isso é outra coisa. A Márcia está dizendo: como é para os espíritos o assunto sobre doação de órgãos? Queridos amigos, isso foi um assunto esclarecido por Chico Xavier, principalmente. A doação de órgãos, ela é um ato de solidariedade. É um ato de um profundo respeito e compreensão à dor do semelhante. Então, meu amigo, oferecer algo daquilo que não mais nos será útil, nós entendemos que é expressão de caridade. Agora, ao fazê-lo, façamos com desprendimento. Só isso. E tomamos cuidado, porque existem aproveitadores nesse mundo ainda tão complicado. Então isso aí compete aos familiares, não é mesmo? Então, vamos estudar mais o assunto. O Chico trata dessas questões em muitos livros, inclusive naquele livro Plantão de Respostas, no Pinga Fogo, e uma série de outros livros, como as biografias escritas por Fernando Orr, lá da cidade de São Paulo.
nós estamos, queridos amigos, chegando ao fim. Nós não podemos mais estender. Por isso, eu gostaria de pedir a paciência de vocês, a compreensão e endereçarem aqueles que tiverem alguns pontos que não foram trabalhados e que de repente existe alguma demanda mais urgente. Nós pedimos que encaminhem para o nosso coordenador Arnaldo, o Zé Aparecido, para que eles possam selecionar tarefas para que a gente possa tentar atender num outro momento. E assim, eu gostaria de, abraçando ao Daniel, a Beatriz, a Branca, o C. Arthur, o Celso. C. Arthur, na próxima semana traga o seu nome, a sua cidade. O Celso, a Charlene de Jaboatão, Cristóvão Luiz, Eduardo de Fortaleza, Elvira, Emílio, Fabiana dos Santos, Frederico Prates, Gilcilene, Joyce, João Paulo, Canindé, Ceará, o Juliano da Bélgica, Kelly, Márcia, Márcio, Maria da Glória, Míria Denise, Nidinha, Paulo César, Sandra, a Sandra de São Vicente do Sul, Sheila Paterno, está conosco aí desde o primeiro momento, Sheila. Um grande abraço, Sindival, Tânia, aqueles que se foram, aqueles que estão na Rede Amiga Espírita, que estão participando conosco no site da FIAC. Nós só temos que agradecer, pedindo desculpas pela nossa ineficiência, pela nossa falta de habilidade ou pelo nosso desconhecimento, mas estamos interrompendo, agradecendo pelo carinho, pela paciência de você, amigo espírita. Que Deus possa envolver, dinamizar o nosso Zé Aparecido, a todos os coordenadores, trabalhadores da rede, os expositores, os nossos amigos que estão compondo a grade de programação da sala estudando o Espiritismo ao longo da semana, o Arnaldo, que Deus o abençoe, vai estar inaugurando um programa na segunda-feira, o André, que realiza um trabalho belíssimo no sábado, e os demais que estão chegando agora para compor essa equipe. Nós todos somos apenas amigos que estamos tentando sermos irmãos devotados, porque a causa é a do Evangelho, e que Allan Kardec, o Espírito de Verdade, toda a sua pleiade presente, está nos ajudando nessa renovação planetária que não pode prescindir da nossa renovação pessoal. Tenham todos um grande abraço, uma boa noite, Ave Cristo, boa noite e muita paz. Que assim seja.